Oi, preciosidade do Senhor, muito bom dia, boa tarde para você, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui para semear boas sementes na sua vida através de leitura diária e comunhão com Deus, tá bom? Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho para você sempre receber as notificações. E também, caso você possa fazer isso por mim, curte esse vídeo para que a gente possa semear boas sementes na vida de outras pessoas através da palavra do Senhor, tá bom? Vamos começar a nossa leitura de hoje com uma breve oração. Pai querido, nesse momento estamos aqui na Tua presença, Senhor, tirando um tempo para lermos a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, através dela. Que possamos, Senhor, ter um dia de reflexão, que possamos, Senhor, cada dia mais aprender da Tua palavra. Senhor Jesus, abençoe essa outra pessoa aí do outro lado e que ela também tenha, Senhor Jesus, um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de leitura da palavra, cada dia mais intenso contigo. Se ela ainda não te conhece, que ela possa te conhecer de forma verdadeira e única. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E hoje, no nosso 122º dia, vamos ler Juízes, capítulo 15 ao capítulo 16, versículo 31. Sansão põe fogo às searas dos filisteus, capítulo 15. E aconteceu, depois de alguns dias, que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara à minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Por isso disse seu pai: Por certo dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou, esta vez, para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda. E lhes pôs um tição no meio de cada 2 caudas. E chegou o fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: Assim os havíeis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Os homens de Judá amarram Sansão. E disseram os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere 1.000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como um fio de linho que estão queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com a queixada de jumento, um montão, 2 montões, e com a queixada de jumento, feri a 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. E, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu. E o seu espírito tornou e reviveu,
pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Sansão é traído por Dalila, capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele, e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebrar um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceriam, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhes: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombastes de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e lhes disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre si, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado.
Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as duas colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que, de uma vez, me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Estudo de hoje, Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20. Dalila era uma mulher enganadora, com lábios de mel e coração de veneno. Ela tirou vantagem de Sansão por 4 vezes. Se ele não percebesse o que estava acontecendo após a primeira e a segunda experiência, certamente entenderia a situação na 4ª vez. Pensamos que Sansão é tolo, mas quantas vezes permitimos-nos aceitar lisonja, ceder à tentação e amar coisas erradas? O erro de Sansão não foi primeiramente falhar em juntar as peças. Em vez disso, ele repetidamente escolheu desconsiderar a vontade de Deus. Suas escolhas levaram-no por fim a uma mulher que o perturbou até a morte. Ele finalmente cedeu apenas para aliviar o desconforto. Foi o último passo de um longo padrão de desconsiderar a Deus, de colocar outras coisas acima do Senhor. Ele queria o próprio conforto, em vez da presença do Pai. No fim, Sansão conseguiu o que queria, mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Podemos saber de todas as coisas boas, mas se não demonstrarmos o nosso amor por Deus em nossas escolhas, seremos todos igual Sansão, mesmo após a 4ª vez. Peça ao Senhor para dar-lhe um coração que ama o que ele ama. João capítulo 2, versículo 1 ao 25. Jesus transforma água em vinho, capítulo 2. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse:
Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor para até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: Destruam este templo, e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Estudo de hoje, João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Jesus estava em uma missão de remir toda a criação, a maior missão da história, mas tirou um tempo para comparecer a um casamento e participar das festividades. Casamentos da época de Jesus não se tratavam de apenas uma noite fora. Eram festivais que duravam uma semana. Geralmente, toda a cidade era convidada e todos os chamados compareciam. Para acomodar tantas pessoas, um planejamento cuidadoso era necessário. Ficar sem vinho era uma grande vergonha para o anfitrião. Podemos ficar tentados a pensar que devemos tirar um tempo de nossa importante obra para eventos sociais, mas talvez os eventos costumeiros da vida sejam parte de nossa missão. Jesus estava disposto a celebrar durante toda a semana porque valorizava as festividades do casamento. Elas envolviam pessoas e o Mestre veio para estar com as pessoas. Nossa missão pode incluir os alegres tempos de celebração com os outros, se escolhermos tê-los intencionalmente. Como a sua vida cotidiana pode se tornar parte da missão de Deus? Jesus estava disponível para suprir a necessidade urgente do anfitrião, que queria mais vinho. Como você pode ficar disponível para suprir a necessidade de alguém, justamente quando mais precisar? Não subestime o seu valor de servir ao próximo em circunstâncias comuns. Orando os Salmos. Deus é digno de adoração em toda e qualquer circunstância. Alegre-se na justiça e na redenção da compaixão e no poder do Senhor. Salmo capítulo 103, versículo 1 ao 22. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua grande graça. Capítulo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira.
Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu estava elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 17 ao 19. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui amanhã. Fique na paz do Senhor. O Senhor te abençoe. Tchau!